Bom dia a todos. Bom dia, professor. Bom dia, Elo. Bom dia. Bom dia. Estamos mais uma vez aqui hoje com mais um convidado nosso Pode Falar. E eu sou Carlos Vinícius, Enzo e Bianca. Sejam bem-vindos ao Pode Falar. Que legal, que legal. Gente, hoje a gente vai entrevistar o professor Alessandro Menezes de Paiva. A gente vai tocar muito num tema hoje sobre gestão hospitalar, focado agora um pouquinho no que foi a Covid, como foi a gestão do Brasil comparado com o Chile e como é que foi toda essa construção. O nome do livro é Saúde em Crise, uma análise de gestão de políticas públicas durante a pandemia de Covid-19. Professor, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com a gente. Espero que o senhor goste da experiência aí. Parabéns aí pela iniciativa. Muito boa a iniciativa, o projeto. Parabéns. Achei muito interessante. Obrigado. A ideia do projeto é, mais uma vez, falando a todos, é trazer bons exemplos, pesquisadores e pessoas que qualquer tipo de projeto, né, da nossa universidade, para justamente diminuir a distância entre eu quero fazer com realmente fazer. E a gente vem trazendo exemplos, bons exemplos, na verdade, para dizer para as pessoas, os alunos, os universitários, toda essa infraestrutura, que como é possível realizar esse tipo de atividade. Que isso, como profissional ou acadêmico, isso vai estar sempre ligado à sua carreira profissional, à sua carreira acadêmica. E para a gente, mais uma vez, é uma honra. Quem pode falar, por favor, o currículo dele? O professor Alessandro é graduado em administração pela UF, tem pós-graduação em marketing, mestrado em administração pelo IBMEC, com foco no comportamento do consumidor de medicamentos, doutorado em ciência política pela UPERJ, abordando políticas públicas e gestão, pós-doutorado em administração pela UFV, com pesquisa comparativa entre políticas de saúde do Brasil e do Chile durante a pandemia. Nosso objetivo hoje é discutir justamente a sua obra, então, muito obrigado por estar aqui, professor. Obrigado a vocês. O professor Alessandro, ele tem uma vasta carreira, com mais de 20 anos de atuação como coordenador e professor de curso de graduação, extensão e pós-graduação. Ele atua em projetos de extensão, como no curso de medicina do Centro Universitário de Valença, conectando prática e teoria. E é uma honra tê-lo aqui hoje. Obrigada por aceitar o convite. Professor, sua experiência profissional, membro do Conselho Editorial da revista DOC, que trata temas ligados à administração pública e gestão hospitalar. Consultor em saúde e administração pública, colaborando com instituições públicas e privadas na formação de estratégias eficientes de gestão hospitalar e política de saúde. Especialização do professor, políticas públicas de saúde em foco na pandemia do Covid-19 na gestão hospitalar. Eu vou começar fazendo algumas perguntas. Obviamente, a gente vai falar muito sobre o tema do livro, mas como é que foi a construção profissional do senhor, até onde o senhor vem justamente da administração, para a administração pública, chegar até a gestão hospitalar? Bom, eu comecei na faculdade, entrei na faculdade em 1994, tempinho atrás, né? Começando a fazer administração de empresas, né? Eu queria ser gestor, sempre gostei da parte de administração. E já no segundo período da faculdade, eu comecei a trabalhar em consultoria de empresas, né? Entrei como estagiário de uma empresa chamada TSO Consultoria. Comecei a fazer consultoria no varejo, empresas, indústrias. Em dado momento, apareceu um projeto para fazer num hospital, né? E eu comecei a entender o universo da saúde nesse hospital privado. E comecei a entender um pouco todas as nuances, né, de um hospital, que muitas vezes é gerenciado por médicos que têm uma formação técnica muito boa, mas eles não têm a formação em gestão. As universidades, de uma maneira geral, não preparam tão efetivamente esse médico, esse enfermeiro, enfim, para gestão. E comecei a fazer a consultoria nesse hospital e comecei a perceber que eles não tinham essa competência de gestão. E falei, bom, isso é um nicho de mercado para o administrador. E comecei a me aprofundar. E aí comecei a buscar outros, aí foi efetivado nessa empresa, depois montei a minha empresa de consultoria, que está até hoje, e comecei a buscar empresas de saúde para fazer a consultoria, né? Então, peguei operadores de saúde, que aí você já aumenta um pouco o leque,
né? Não só o hospital privado, mas uma operadora de saúde, um plano de saúde que começa a ter uma abrangência maior, e enveredei para essa área de saúde. Acabei sendo coordenador de uma outra instituição de ensino que era só gestão em saúde, uma outra universidade que tinha pós-graduação em saúde, tinha graduação em gestão em saúde, e aí minha carreira começou a desvendar para esse lado da saúde. Tanto que eu comecei a fazer no meu mestrado, né, que aí foi a parte acadêmica mais para a saúde, eu falei sobre comportamento do consumidor, que minha área é marketing. E eu falei, mas onde é que eu posso entrar com a saúde? Como foi em 2002, foi o boom dos medicamentos genéricos, né? Se falava muito de genérico. Falei, bom, tá aí a saúde. Então eu fiz em 2002, antes de chegar aqui, né? Que aqui foi do pós-doc, eu comecei a ver que a saúde todos nós, né? Acho que o nosso maior bem é a saúde, né? Sim. Sem saúde a gente não tem mais nada. E aí eu comecei a pesquisar os medicamentos genéricos. O que levava uma pessoa a comprar um medicamento dito de marca, referência principal, frente a um medicamento genérico? Porque naquele momento, em 2002, foi o boom dos medicamentos genéricos, né? Tinha campanha política, né, na época, falando sobre medicamentos genéricos, uma corrida, e até que ponto valeria a pena uma indústria lançar ou não um medicamento genérico. Então, eu comecei a trabalhar nessa linha. E até antes disso, eu fazia parte de uma editora só focado com projetos de saúde médica. Então, que é a editora DOC. Então, é uma editora que trabalha focado com projetos médicos. Então, a gente vendia um projeto para a indústria farmacêutica, para uma sociedade médica. Então, eu viajei o Brasil inteiro dando treinamento para médicos. Então, tinham projetos como gestão do consultório, gestão de clínicas, qualidade na recepção. Então, a gente escreveu alguns livros nessa editora. Esses livros viraram projetos de curso e treinamento. E aí que a gente começou a efetivamente, isso antes de 2002, né? Efetivamente trabalhar com projetos focados para a saúde, visto essa necessidade da saúde. Mas privado. Por que você quis fazer sobre pública? Por que pública tem a ver com isso? Você estava trabalhando em iniciativa privada, né? Em dado momento, a minha sogra ficou internada no hospital público, né? E eu acompanhando ela, né? Indo até lá, ver como é que ela estava, não tinha plano de saúde, ela. E aí começava não só o que a gente via na televisão, né? Das pessoas jogadas em leitos, em cama, não só isso, mas e eu vi ali ela efetivamente, eu senti na pele, né? Ela numa maca, no hospital no Rio de Janeiro, hospital público, jogada numa maca, num corredor, e eu achando aquilo um absurdo, né? Sem atendimento. E quando ela conseguiu entrar para o quarto, outras pessoas no quarto, sem um acompanhante, pessoas que não tinham um acompanhante para dar de alimentação, então a enfermagem vinha, botava lá a comida para aquelas pessoas, e não tinha ninguém ali efetivamente para dar comida. Então eu via lá chegar, botar comida uma pessoa acamada, sem condição de comer sozinha. Passava-se uma hora, a pessoa ia lá, pegava a comida de volta, aquela pessoa não comeu porque não tinha ninguém. Então eu senti na pele aquilo, né? Essa falta de política de saúde. Então eu comecei a falar, não, vou começar a estudar um pouquinho de política pública, né? De saúde. Trabalhava na iniciativa privada, com clínicas, consultórios, operadores de saúde, mas também com o público. E aí no meu doutorado, foi antes desse daqui, escrevi um outro livro, que falava sobre políticas públicas de saúde, a implementação de políticas públicas de saúde, né? Então eu comecei a pesquisar um pouquinho como implementar uma política pública que fosse efetiva. Então o que eu fiz? Eu entendi um referencial teórico aí, que vocês falaram no início, muito interessante, teoria e prática, né? Eu peguei um modelo teórico de implementação de política pública, um modelo teórico, e dois modelos teóricos, né? Um modelo de um autor chamado Kington e um outro chamado Maitland. Teoria pura. Peguei esses modelos, estudei os modelos, isso em 2012, né, que eu fiz o meu doutorado. E juntei os dois modelos e criei um modelo de implementação de política pública. Só que é um modelo teórico. O que eu fiz? Eu rodei esse modelo em uma determinada política pública, que foi a PNAU, que é a Política Nacional de Atenção a Urgências, né?
Para quê? Para verificar se aquele modelo de implementação seria mais efetivo. Juntei, criei um modelo e rodei na política. Para chegar aqui à conclusão? Chegar à conclusão, e eu cheguei a essa conclusão, que se eu pegasse aquele modelo e fosse implementar, os resultados para a sociedade seriam melhores. Isso, 2002, que eu comecei, são 4 doutorados, são 4 anos, né? E terminei em 2016. Então faltava mais aplicação da própria teoria. Exatamente. Essa foi a aplicação, rodando dentro de uma política que existia. Essa política existe. É uma política que é da área da saúde, sabe? Que envolve o SAMU, as clínicas da família, os hospitais de urgência. E aí eu falei, bom, eu quero tentar, de alguma maneira, ajudar mais a sociedade. Como que a gente pode ajudar a sociedade? E um grande sonho que eu tinha na época era tentar que o poder público pegasse essa obra e vamos tentar rodar em outra política, vamos ver se ela funciona, se não funciona. E aí, de 2016 para cá, eu venho trabalhando nisso, não só nesse livro, mas em outros livros também, em outros artigos que eu tenho publicado, tentando, de alguma maneira, fazer com que se pegue teorias de gestão e se aplique na prática, para beneficiar quem? A sociedade. Nós, que em algum momento podemos estar no hospital público, né? E aí quando veio, infelizmente, a Covid em 2020, eu falei, bom, eu comecei a fazer esse pós-doc, e onde surgiu esse livro, 2022, falei, bom, pode ser mais uma alternativa, né? E a Covid, os especialistas falam que essa pandemia que surgiu em 2020, podemos ter outras situações como essas, outras pandemias, outros tipos de cepas, enfim. E aí eu falei, bom, como que o Brasil pode enfrentar num outro momento essa pandemia? E vamos pegar alguns cases, né? E aí eu escolhi o case do Chile para tentar ver o seguinte, se a gente em 2030, 40, tomara que em 50, né, acontecer, como que a gente pode enfrentar para que o impacto seja menor, para que percam menos vidas. Então, foi aí o norte dessa literatura, né? Contando um pouco da história, do porquê fazer isso, porquê, e talvez alguns de nós tenham perdido parentes, amigos, enfim. O que a gente pode fazer para que, caso aconteça, a gente seja menos impactado? Então, essa é a ideia da obra, essa é a ideia Parabéns. do Professor, porquê. o senhor falou que estava levando a ideia de gestão para médicos, profissionais liberais, enfermeiros e tudo mais. Enquanto construção da administração pública, olhando o público, o senhor teve também essa visão? Os médicos oriundos de hospitais públicos e tudo, eles não têm esse olhar? Eu cheguei a dar aulas de pós-graduação dentro de hospitais públicos, né? Eu coordenava um curso de gestão em saúde numa outra instituição, que alguns hospitais públicos, até um próximo à minha casa, então a gente dava uma aula dentro desses hospitais sobre gestão. E quando eu pego a gestão pública, por exemplo, vamos pegar um exemplo simples, né? Compra de medicamentos e materiais. O maior custo de um hospital, seja ele público ou privado, é a parte que chamamos de MED-MET, medicamentos e materiais. Então, se eu ensino a controlar de maneira mais efetiva o uso desses medicamentos e materiais, que é o grande ralo, né? Eu consigo ter materiais, medicamentos, órteses, próteses, para atender a população. Então, eu não deixo de atender uma pessoa. Vamos pegar o exemplo da própria Covid, né? Um dos grandes problemas é que eu não tinha alguns equipamentos que pudessem salvar a vida daquelas pessoas, né? Não tinha equipamento para fazer intubação. Então, eu tinha que escolher, né? Eu só tenho um, eu vou usar nesse ou nesse paciente. Quem tem mais chance de vida, né? Mas por quê? Porque faltava equipamentos, faltavam materiais. Quantas vezes as pessoas vão no hospital público, e até no privado às vezes, né? Que não tem um medicamento. E aquele medicamento, aquele antibiótico, aquele produto poderia salvar aquela vida. Não tem por quê? Porque não foi comprado. Mas não foi comprado por quê? Porque não tinha um orçamento. Ou porque, em algumas organizações de saúde, tem desvio. Uma vez eu dei uma entrevista, né, para a TV Globo, eu dei algumas entrevistas, né? Que as pessoas falam, mas os roubos, e aí não tem o que a gestão possa fazer se tem desvio, se tem roubo. Tem sim.
ferramentas de auditoria e de controle daqueles equipamentos. Eu vou ter auditoria daqueles materiais, daqueles equipamentos. Quantas vezes vimos na televisão já medicamentos vencidos? Se compra medicamentos e aí venceu, não foi utilizado, comprou-se errado. Tudo isso é gestão. Comprar correto, né? Utilizar de maneira correta, controlar os desvios. Querendo ou não, por mais que seja um hospital, na questão de gestão tem que se tratar como uma empresa, né? Exatamente. Mesmo que seja público, você tem que ter a formação em gestão. Isso é raciocínio, quer diminuir o ralo. Exatamente. Agora, quando diminui o ralo, é uma boa gestão. O orçamento ele é limitado, a gente sabe disso, né? Em qualquer organização, público ou privado, o orçamento é limitado. Então, o que eu tenho que fazer? Utilizar da melhor forma possível aqueles recursos. Isso serve para pandemias ou para a gestão do dia a dia. Estão falando de vidas, né? Sim. Professor, e no seu estudo, assim, em questão, em relação a... Porque você trabalhou muito tempo no privado. E nesse seu estudo em relação à Covid no público, você sentiu que são os mesmos desafios enfrentados no público e no privado? Ou teve, assim, um ganho, uma vantagem a mais em um, uma desvantagem no outro? Como que foi nesse ponto? Você chegou a conseguir analisar isso? Então, no caso da Covid especificamente, que foi o estudo, eu acho que a rede privada também sofreu, né? Porque a gente mobilizou a rede privada também. A rede privada acabou absorvendo, porque a rede pública não dá conta hoje sem pandemia, né? Nunca deu conta sem pandemia, né? Não vamos levantar os motivos, mas não dá conta. E a rede privada acabou absorvendo também, né? Só que a rede privada acabou, até por uma necessidade, a privada tem muito mais essa gestão, né? Não tem a indicação que às vezes no público tem, né? Que está à frente, tem uma questão política. No privado, não. Vai estar ali o cara que é o melhor para fazer aquilo. E né? o dele também está avaliando. Exatamente. Então ele tem que dar conta, senão ele é trocado. No público, não. Então eu acho que na rede privada, mesmo sendo impactada, ela tinha muito mais ferramentas de gestão à disposição do que o público. Sim. Então impactou, claro que impactou. Muitos hospitais privados absorveram pessoas do público, isso foi um momento, né, único da humanidade que sofreu, né? Então, mas com certeza o impacto foi muito menor. Aí você tinha as operadoras de saúde que não queriam cobrir, aí teve a questão da judicialização, ou seja, alguns que são advogados, dos advogados, né? A judicialização para a saúde, a operadora não queria arcar com aquele custo, e aí o juiz ia lá e mandava, enfim. Mas sofreu muito menos o privado que o público, mas também sofreu. Foi sofreu-se a humanidade inteira, né? Foi uma coisa nunca vista antes. Até fico emocionada de lembrar, porque foi uma parte da nossa história muito... E eu espero realmente que a gente possa desfrutar do melhor, né? Passar pelo pior para poder aprender uma coisa e poder gerenciar melhor as futuras crises. E eu acho que isso vai ser muito importante a gente chegar nesse debate hoje. Como que você teve a escolha assim, do Chile? A comparação do Chile para o Brasil, o que te motivou? Então, quando eu fui fazer esse livro, o que aconteceu? O outro autor foi meu orientador do pós-doc, né? E eu comecei a fazer um pós-doutorado pensando exatamente em fazer de gestão de saúde, né? Eu queria continuar nessa linha, né? Até porque eu tive um espaço de tempo entre o doutorado e o pós-doutorado, perdi um tempo, né, produzindo outros artigos, outros materiais, até na própria revista do Unifar. O Unifar tem revistas, né, científicas, livros, né, o próprio professor Cleison do Direito faz esse processo, então escrevi alguns artigos lá, mas e eu comecei a pensar, né, qual o país que eu ia escolher. A minha primeira opção, na época, junto com o meu orientador, foi falar sobre Israel. Por que você quer falar sobre Israel? Ele me perguntou. Eu falei, porque eu fiz pesquisa em Israel, na época foi o país com o percentual de vacinação mais alto. E eu falei, bom, eu quero falar sobre Israel, porque Israel, né, se eu quiser pegar um case de sucesso, esse é o exemplo. E aí o orientador falou assim, mas Alessandro, é uma outra realidade, está muito longe da gente, né? Uma outra cultura, muito diferente, tem outro continente. Será que Israel é a melhor opção? Eu falei, é verdade. O problema de algumas pesquisas é que tenta buscar esses países, por exemplo, europeus, que têm uma cultura, até questão climática. Sim, completamente diferente, né? Um avanço tecnológico.
E aí, o que eu fiz? Então, eu falei, bom, então eu tenho que pegar qual o país da América do Sul que teve um resultado, que estava tendo um resultado melhor. E eu fui pegando dados, né, atuais de percentuais de vacinação. Falei, bom, o Chile, da América do Sul, é o país que está tendo, pelo menos no contexto da vacinação, né, no livro eu faço um gráfico, uma análise, né, de 2020 até 2022, na época, qual foi o percentual de população vacinada. E o Chile, de todos os países da América do Sul, foi o melhor. Falei, então, eu vou comparar com o Chile por conta disso. E tentar analisar o modelo de saúde do Chile, se esse modelo de saúde pública foi o que proporcionou a essa vacinação superior ou não. Se o modelo de governança que eles adotam, se a estrutura política que eles adotam foi fator decisivo ou não para que esse resultado fosse melhor. E a gente viu que a vacinação foi o que resolveu, né? Nada do que a gente fizesse, nada do que a gente fez à época, né? Tirando a vacinação, resolveu. Então, a vacinação que era efetivamente a saída. E quem estava vacinando em maior proporção foi o Chile. Por isso, a escolha do Chile. Perfeito. Muito bom. A gente, como o senhor fala um pouquinho sobre a vacinação e sobre questões governamentais, trazendo um pouquinho para a nossa época, 2020, 2021, obviamente a gente tem, não sendo político aqui com a pergunta, mas a gente tem uma questão de governadores, seus estados, e questão de presidente, governo como um todo. O Chile, a gente não viu essa problemática. Eles observaram que realmente a vacina a tempo era a sua melhor aplicação, seu melhor resultado, era uma coisa preventiva do que reativa, que até então nós estávamos passando por umas questões reativas, e eu acho que devido, talvez, o senhor pode me corrigir, essa demora na decisão da compra, a decisão da listagem de quais são os primeiros países a receber, porque demorou a fazer a compra, que realmente trouxe o Brasil abaixo da linha do Chile e de outros países. Depois ele foi seguindo. Realmente eu concordo muito com o senhor em relação a isso. Eu acho que são os arranjos políticos, não o político em si, mas os arranjos políticos, né? O modelo, principalmente o modelo de governança adotado pelo Chile, é diferente do nosso modelo de governança, né? Quando a gente vai ler um pouquinho sobre o nosso Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, ele, na teoria, é um modelo, e aí no livro eu falo um pouquinho sobre os modelos de saúde de países da Europa, eu entendo um pouquinho como é que funciona o modelo francês, o modelo alemão, para entender o modelo, né? Não para trazer para cá, mas entender o modelo. Mas o nosso modelo de saúde, teórico pelo menos, ele é sensacional. Quando a gente para entender o SUS, o referencial teórico, como foi construído, ele é muito bom na teoria. Na prática, a gente não consegue fazer com que ele funcione como deveria. E talvez não tenha essa competência para dizer o porquê, mas falta capacitação, falta vontade política, falta uma série de questões que não deixam o modelo sair da teoria para funcionar como deveria ser. Nosso modelo é muito melhor que muitos países aí fora, melhor, minha opinião, pelo menos, melhor que o modelo americano. Ele se compara muito com o modelo francês, tá? Melhor que o modelo alemão, melhor, na minha opinião, pelo menos, na teoria. Mas na prática a gente não consegue fazer. Talvez não por um político A ou um político B, mas por todo o arranjo político que a gente tem e a falta, talvez, de qualificação, desenvolvimento. Nós estamos aqui no ambiente acadêmico, onde vocês, estudantes, né, estão se desenvolvendo, fazendo pós-graduação, fazendo mestrado, estudando. E por que a classe política, e é uma crítica que eu tenho pessoal da política, por que a classe política não precisa estudar, não precisa desenvolver? Por que sei lá, um ministro da saúde, secretário da saúde, para ser secretário de saúde, ministro da saúde, ele não tem que ter um doutorado, não tem que ter um mestrado, efetivamente, Técnica, né? alguma coisa técnica, né? Por quê? Que só o político, só a questão política, né? Então, eu acho que todo esse arranjo político, institucional, né, modelo de governança, é que faz com que o Brasil não consiga. Isso é histórico, né? Estamos falando de hoje. Trazendo o SUS de 88, né? Aí aplicado mais ou menos em 90, aí comparado ao SUS de 2002, que o senhor começou,
2016, fim do pós-doutorado, se não me engano, e hoje. Ele vem com uma questão evolutiva. Ah, sempre vem, né? Eu acho que o processo evolutivo é natural. A pergunta é na velocidade necessária? Essa é a questão, né? Vem evoluindo? Claro que vem evoluindo. Novos exames vêm aparecendo toda hora, novas máquinas, uma hora ou outra chega de tempo. Exatamente, o avanço tecnológico, né? O avanço tecnológico, eu acho que ele é fundamental. A gente vem hoje num contexto, e eu tenho estudado, meu foco hoje de estudo é como usar a inteligência artificial na área da saúde. Eu tenho começado a ler sobre isso, quero escrever algum material sobre isso. Vem evoluindo, e vem evoluindo mesmo, né? Mas a questão é, a velocidade é que a gente necessita? A gente evolui a tecnologia, mas as doenças também, né? Sim. Cada hora surgem novas doenças. Então, talvez ele esteja sempre, né, correndo atrás do próprio rabo, né? Não consegue realmente pegar, está ali circulando e não consegue acompanhar as mudanças, né? Em comparação, assim, além da vacinação, você achou mais algum fator que alavancou o Chile, né, nessa questão do combate em relação ao Brasil? O que você pode falar um pouquinho mais aprofundado para gente? Então, eu fiz uma comparação de alguns elementos, né? Como, por exemplo, o próprio discurso político. Não só o sistema de saúde, o modelo que o Chile adota e o modelo que o Brasil adota. Então, o sistema de saúde do Chile, ele é diferente, né? O discurso político, né? Dentro do livro eu falo um pouquinho, é uma análise teórica chamada análise do discurso, onde eu consigo analisar e interpretar o que está por trás daquilo que os gestores estão falando, né? Então, o discurso político, e aí não, sem levar em consideração presidente A, o presidente B, governador A, o governador B, mas o discurso político era diferente. Um discurso mais, digamos, negativista, um discurso mais positivista, um discurso mais de isso realmente é verdade, vai acontecer. Não, isso não é isso tudo. Uma análise de proteção da economia. Tinha umas questões do Brasil que eu concordava, né? Eu tinha que proteger a vida, mas tinha que proteger a economia, porque morre agora, deixei morrer agora, mas não deixei morrer agora, mas vai morrer de fome, tem impacto econômico também. Então, eu acho que a análise do discurso, e eu fiz essa análise no livro, né? Peguei a análise do discurso, né? Falas de cada um dos gestores, presidentes à época, né? E tentando comparar um pouquinho a visão que cada um tinha do que estava acontecendo naquele momento. Mesmo que depois eu falasse, não, realmente, aquilo que eu falei não era bem aquilo, né? Mas a fala à época. Então eu peguei lá os discursos que cada um falava e fiz uma comparação. E é até fácil depois comparar em 2022, né? O momento de 2020, a crise, a gente sem saber o que realmente era, o desespero, e cada um falava alguma coisa, né? Então foi muito mais fácil analisar o que a pessoa fala depois. Vazamento. Claro, eu tinha muito mais informação em 2022 do que eu tinha em 2000. Talvez se eu fizesse a análise em 2020, no auge, talvez eu concordasse mais com um e menos com o outro. Tem essa questão também. Acho que assim, isso você acabou falando agora, né? Uma descoberta surpreendente ou impactante ao comparar as políticas públicas durante a pandemia. Então, acho que talvez o mais impactante seria essa questão do discurso. Não só do discurso. E aí, permito aqui, eu vou pegar o próprio livro, né? Algumas informações, né? E aí, uma pesquisa que eu fiz, né? Na verdade, eu não fiz, eu peguei uma pesquisa, né? Que foi de 2020, da OCDE, onde a população descrevia exatamente a sua percepção. E olha que interessante, né? O nível de confiança da população no governo. E olha que interessante isso, né? O nível de confiança que a população do Chile tinha no governo à época era muito maior. O que significa isso, né? Comparativo, o Brasil era em torno de 20, no Chile em torno de 35, né? Então, se você
população confia mais no Chile do que no Brasil, o que o governo falar, você vai acreditar. Se o governo fala assim, se vacine, no Chile eu acredito mais, eu vou me vacinar. Você vai seguir aquilo que o governo está falando para você fazer. Então, a população chilena tinha um nível de credibilidade, acreditava mais. Então, isso é um fator que impactou. Sim. Né? Um outro fator interessante é a percepção da população sobre o nível de corrupção e infraestrutura. No Brasil, há uma percepção, comparado com o Chile, tá? Do nível de corrupção maior e uma infraestrutura menor. Então, foram dados que a OCDE pegou de 2020, né? Para tentar entender isso. Prática de compra de votos. A população acha que no Brasil é uma prática muito mais de compra de votos. Índice de qualidade de regulação, a transparência que se adota. Então, eu fui pegando esses elementos, né? Qualidade das leis, meio de disponibilidade e transparência das informações do orçamento. E eu fui comparando cada desses elementos. Nos gráficos do livro eu comparo Brasil e Chile, Brasil e Chile, Brasil e Chile. Então, a gente conseguiu enxergar como que o Chile, percepção da população, mais uma vez, né? Não foi a minha percepção. São só dados, né? Estatísticos. Dados de como a população achava, né? O PIB, e aí interessante, né? O PIB do Brasil é muito maior que do Chile. Sim. E mesmo assim, olha que interessante, né? Eles não conseguiam enfrentar. Do Chile foi muito maior. O professor está sendo educado. Todos os índices que ele está apresentando, o Brasil está sempre o dobro. Está sempre o dobro. E investimentos públicos em percentual do PIB. Então, você vai pegando casos, e eu usei vários indicadores aqui, né? Satisfação do cidadão com o sistema de saúde. Mas olha que interessante, nesse indicador, o Brasil ficou um pouquinho abaixo só do Chile. Olha que interessante isso, né? Satisfação do cidadão com o sistema de saúde. O Brasil ficou com uma média de 35 e o Chile de 40. Um Ficou tão percentual diferente. bem baixo, né? Em relação Ou seja, aos outros. a população do Chile não está tão satisfeita assim com o sistema de saúde. Não há um nível de satisfação assim, meu Deus do céu. Mas, e aí, quando a gente vai lá para os gráficos, mesmo assim, a gente tem um diferencial significativo, né? São indicadores que isolados às vezes não fazem nem sentido, mas quando se coloca todos juntos no contexto ali, você vê Excelente, que excelente. O indicador que se eu pegasse só um, eu usei aqui, sei lá, uns 12, 13 indicadores, né? Se eu usasse apenas um ou dois, não consegui entender. Não tem correlação. Não tem, mas quando você usa uma quantidade maior de indicadores, você começa a entender, e esse é o objetivo. Uhum. E aí, quando eu pego o percentual de vacinação, e eu peguei, né, dados, né, de comparações, né, peguei gastos públicos com educação, e eu saí da saúde, olha que interessante. Um dos elementos que eu peguei foi gastos públicos com educação, percentual do PIB. Mas está falando de saúde, Alessandro. E aí o Brasil, eu peguei 2014 até 2019, o Brasil ficava lá com 4,7, chegando a 5,4, e o Chile 5,9, chegando a 6,2. Gastos públicos com educação. Mas o que isso tem a ver com saúde? A educação é a base para tudo, né? Se você tem uma população mais educada, né, com nível de educação maior, você investe mais. Querer estudar, entender. Você investe mais em educação, a chance dessa população conseguir ter acesso a informações de saúde é muito maior. Sim. Então, eu correlaciono esses elementos também, né? Tudo um reflexo, né? É tudo reflexo. Você né, mexe velho? numa coisinha, reflete lá na frente. Me chamou muita atenção no gráfico de cobertura vacinal aqui, que eu estou olhando agora, é que em agosto de 2021, o Chile estava com 65% da população. E o Brasil com 19%. Apesar que a gente respeita a questão territorial, o Brasil é um país continental. Mas comparativamente mas falando, comparativamente- Percentuais, né? Percentuais de vacinação. Mas a questão territorial, você falou um negócio interessante, em qualquer tipo de política pública, a nossa extensão territorial é realmente um grande problema. mas ela tem que ser preparada para atender aquela localidade. Exatamente. A gente tem os chamados vazios sanitários, desertos sanitários, onde você tem
uma proporção de profissionais de saúde, não apenas de médicos, muito ruim. Então, por que que às vezes um médico ganha muito mais se for trabalhar lá na Amazônia, lá no Pará, do que ganha nos grandes centros urbanos, no Sudeste, de maneira geral? Lá é muito mais escasso. Muito mais escasso. Não tem. Então, você precisa investir. Mas a extensão territorial dificulta. Nós acompanhamos isso, né? Tinha que chegar um oxigênio de barco em alguns locais. Pessoas morreram porque não tinha oxigênio, o negócio, né? Que nos hospitais não falta, mas faltava naquele local, era muito distante. Você tinha um profissional qualificado, mas não tinha o insumo necessário para suprir aquilo. Essa questão que o senhor falou é muito interessante. É bizarro aqui no Brasil a gente ter a noção de, por exemplo, em regiões ribeirinhas tem a balsa do SUS indo atender as localidades. Que sistema público de saúde em outro país que tem isso, né? Exatamente. E isso é um grande diferencial. Você ter uma balsa do SUS para atender a população ribeirinha. Por isso que eu falo que, na teoria, né, o SUS ele é muito bom. Consegue identificar, mapear. Falta, talvez, alguma competência em gestão, alguma vontade política, algumas questões que se sobressaem em momentos políticos como a gente está vivendo, né? Próximos a algumas eleições, talvez o negócio flua de maneira muito melhor, muito mais fácil, né? Tem eleição, então vamos encaminhar para lá. Mas quando você falou da taxa de cobertura vacinal, e eu estou recordando aqui, né, que foi em 2022 o livro, né? E eu começo a lembrar que chegamos a ter um gap de percentual de vacinação em setembro de 2021, onde o Brasil tinha 29% da população vacinada e o Chile tinha 71%. Eu acho que foi o maior gap de 29% Brasil, e o Chile tinha vacinado 71% da população. Quando eu peguei esses dados épicos, eu falei, meu Deus do céu, que diferença. Finalizamos, o estudo finalizou em março de 22, com uma diferença não tão grande, 72% Brasil, 90% Chile. Mas mesmo assim, né, 2022, nós tínhamos um diferencial que era significativo, né? Então, são dados que realmente... E isso foi assim uma corrida contra o tempo, né? Quanto mais tempo a gente demorava a vacinar, mais pessoas morriam. Exatamente. O professor fala no livro que a maior diferença entre o Brasil e o Chile até então era justamente a gestão de início da pandemia. As primeiras tomadas de decisões que verbalizaram e trouxeram para a gente esses resultados. Por quê? Porque o Chile olhou a pandemia de uma forma e o Brasil olhou, de certa forma, de outra forma. Sim. A gente não está falando só Sim. da questão presidencial, mas tem questão de governanças e aplicações pelos sistemas de saúde. O início demorado foi realmente algo que impactou, né? Demorar a fazer. Mas a gente tem outras questões, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela foi um tempo recorde para autorização da vacinação. Ela que faz esse controle. Sim. Foi tempo recorde. Mas, mesmo assim, mesmo sendo um tempo recorde, ela demorou. Tempo recorde para o modelo, que tem toda uma questão burocrática. A Anvisa é muito atuante no Brasil, né? Sim. Demorou, foi um tempo recorde para ela, mas demorou a autorização, né? Demoramos a comprar porque acreditamos que o mercado era um mercado muito grande, todo mundo ia querer comprar. Eu lembro de um discurso desse, né? Todo mundo queria vir para o Brasil, a população, né? Mas não foi bem assim. Só que elas tomam a vacina ainda não estava pronta, mas alguns países compraram o direito dessas vacinas antes do Brasil efetivamente comprar. Atrasou, claro. E aí a gente não tem como mensurar, talvez, a quantidade de vidas que poderiam ter sido salvas nesse contexto, né? Mas, enfim. É assim, não é só a questão da vacina, é o que você falou antes, equipamentos, insumos, gestão. Então, são vários fatores ali que poderiam ter contribuído para diminuir o impacto e favorecer a alta rotatividade, né? A conseguir mais rápido. Uhum. Acho que a gente estava na época, muito preso à preocupação com a corrupção naquela época. Então, tinha muita fiscalização e mecanismo de controle
para que não fizesse uma compra ou algo do tipo de qualquer forma, justamente para ter a questão de desvio. E a gente acompanhou, tem outras situações, né? Como pessoas não deveriam ser vacinadas, estavam fora do calendário e foram vacinadas. O que deve ter acontecido no mundo inteiro, não foi só aqui, não. Pessoas que tinham dupla cidadania foram para os Estados Unidos se vacinar. Quantas pessoas a gente viu, conhecidas, famosas, que foram. Pode pegar um exemplo, pessoas que moravam em Valença, mas tinham uma casa em Bananal. Bananal vacinava primeiro, e ia vacinar em Bananal, porque tinha um programa de residência e voltavam para cá. Não só isso, teve também a discussão propriamente acadêmica, né, por ser uma vacina de RNA ao invés de DNA, e a celeridade de fazer, o contra-discurso acadêmico de vacinar ou não vacinar. E o medo, né? Porque assim, e aí a gente fala de educação, como eu falei anteriormente, né? O nível, o percentual do PIB na educação, né? Hoje ainda existe, infelizmente, né? Pessoas que são contra a vacinação. Me fugiu o termo agora, mas são a cultura da anti-vacina, contra a vacina. Existem pessoas que não vacinam seus filhos nenhum tipo de vacina. Sim. Existe uma cultura, né, arraigada, né, de toda a população, mas por quê? Isso é educação. Percentual de investimento em educação. Se eu pego o Chile, se eu pego os Estados Unidos, se eu pego um país da Europa, comparado com o Brasil. Pessoas que acreditam que vacinar há pouco tempo, quando teve vacina da gripe, muitos idosos falavam, se vão lembrar, falavam, não, essa gripe, a vacina da gripe é para matar os idosos, para não ter um gasto tão grande com a Previdência, para reduzir o custo com a Previdência. Vacina causa autismo. E uma série de outras questões que aconteceram. Essa questão assim, da desinformação, né? Desinformação. O espalhamento vou usar o termo fake news, podem ter outros termos também, mas eu acho que isso impacta muito. Aí entra na questão da educação, de uma pessoa que tem ali o básico, o mínimo, para poder buscar uma informação confiável, para poder entender o que é uma fonte segura, o que não é. Eu lembro na minha primeira formação que a gente estava, eu sou arquiteta, que a gente estava estudando sobre a construção do Brasil e tudo mais. Então teve uma época, o saneamento era jogado dentro da janela, então você tinha que tomar cuidado para não cair um negocinho na sua cabeça. E aí teve a questão lá da zona portuária e tudo mais. E nessa época também teve um grande movimento de vacinação, aonde o governo fazia charges, Eu lembro muito bem, quando eu estava estudando, tinha uma charge, assim, de um cara com uma mega injeção na mão, correndo atrás das pessoas, porque as pessoas não queriam se vacinar, porque a informação, na época, não era tanto, era uma novidade. Então, assim, a gente teve toda essa construção histórica para a gente conseguir vacinas gratuitas no SUS, vacinas muito importantes, a revolta né? da vacina no século passado. Sim, sim, sim. E aí a gente chega num ponto de negacionismo. E isso, assim, na minha visão, é um retrocesso tão grande por toda a nossa história, por toda a nossa luta, por tudo que já se comprovou, né? A gente tinha um índice de poliomielite muito grande, de várias doenças na infância, de crianças que tinham paralisia infantil, que não conseguiam desenvolver, que morriam. Então, assim, a gente teve muitos ganhos. Para chegar num ponto e falar, não pode vacinar por causa de determinada coisa, é complicado. É um processo. Como o professor falou, na minha opinião, é a questão da educação. Você tem acesso a boas e melhores informações para não cair nas falácias de fake news e tudo mais. E aí vai no início, né? O investimento que cada país tem. Falei do Chile e do Brasil. Se a gente fosse pegar outros países, não sei o número, mas faz uma pesquisa. Quantos por cento do PIB Portugal investe em educação? A Suíça investe em educação? Né? O próprio Chile, a gente viu lá que há uma diferença. Então, quanto existe educação? Educação é a base de tudo. Por isso que é a universidade, por isso que vocês, nós, somos privilegiados, né? Fazendo parte de um percentual muito pequeno da população que tem acesso à educação. Por isso que é tão importante a gente estimular, né, as pessoas que estão assistindo, que estão vendo, a estudar realmente. Eu acho que só a educação, até para enfrentar uma pandemia, a educação é a melhor saída. É a ciência, a educação, o desenvolvimento. Não tem para onde fugir. Mais um convidado que traz à tona a importância do nosso projeto. E justamente
as palavras que o senhor usou agora são justamente todo o ideal do nosso projeto como podcast, é trazer, de certa forma, a educação para o público. Isso seja, é a forma de divulgar, né? Seja na própria academia, escutando um podcast ou em outros momentos, isso vai trazer informação e, ao mesmo tempo, o interesse pelo estudo. Tem um autor que fala que somente só ideias são capazes de iluminar o caminho, como, por exemplo, a pesquisa que o senhor fez. Queria te fazer uma pergunta que quais são as lições mais importantes que o governo e gestores de saúde podem aprender com as respostas do Brasil e Chile, essas futuras crises que podem vir? Então, esse era o objetivo final do livro, realmente, né? Era eu tentar analisar pegando o Chile como exemplo, né? Poder analisar tudo aquilo que era feito lá, como era feito, os seus arranjos políticos, os seus modelos de governança, a sua estrutura de investimento em educação, em saneamento, em cultura, enfim, como eles fazem e tentar replicar. Vamos pegar as melhores práticas, né, em administração, né? Taylor já falava, né? Ele chamava de the best way, a melhor forma de fazer. Então, falei do Chile, mas eu posso pegar outros países, né, com características parecidas com o nosso. Eu posso pegar aquele país, como que ele faz, e começar a me preparar internamente para que não se, mas quando, o se não existe, mas o quando acontecer algo parecido com isso, eu esteja melhor preparado para enfrentar e seja menos impactado. Eu acho que essa é a ideia. Talvez os governos, né, conseguirem analisar esses melhores modelos. Como é feito em muitas situações, eu lembro que há pouco tempo, em algum tempo, se queria estudar um modelo de transporte público para o Rio e um determinado governador, prefeito, não lembro agora, foi até um país, né? Não lembro qual foi o país que ele foi, não sei se foi um país da Europa, para entender como é que era o sistema de transporte de massa que eles adotavam. Para pegar aquele modelo, funciona, é bacana, vamos tentar replicar aqui, adaptando a nossa realidade. Vamos pegar um modelo de gestão de saúde daquele país, vamos pegar um modelo de investimento em educação daquele país, vamos pegar um modelo de sistema, não sei qual for, daquele país, vamos adaptar para a nossa realidade, não é pegar um Ctrl-C, Ctrl-V, não. Vamos adaptar para a nossa realidade, nossa cultura, nossas características, né? Vamos adaptar para que a gente assim esteja preparado. Acho que essa é a ideia macro que eu queria, pelo menos, nesse livro passar. Professor, mais uma pergunta, assim, você acha que alguma mudança que a gente viveu pode ser aplicada, né? Alguma experiência que a gente teve pode ser aplicada permanentemente hoje no SUS, dessa fase? Eu acho que a gente aprendeu muito, né? A gente aprendeu muito, né? Agora, eu posso aprender alguma coisa e colocar em prática. Eu posso aprender, achar que foi muito bacana e muito bonito e deixar ele só aqui no livro. Depende da vontade. Exatamente. É vontade não só política, mas vontade da sociedade civil organizada em conseguir. Porque assim, o político não quer, mas quem coloca o político lá somos nós. Somos nós. Por que colocamos errado? Porque não tem educação. Porque tem interesses em escolher. Estou falando de política, não estou falando do político A, B, C, mas de escolher quem está ali por interesse próprio. Então, eu acho que a sociedade civil é que tem que se mobilizar efetivamente para conseguir fazer com que ter acesso a informações que estão fazendo agora, né? E fazer uma reflexão. O que eles falaram faz sentido. Vamos arregaçar as mangas e deixar apenas de reclamar? Que eu tenho aquela pessoa que só reclama, o sistema de saúde é ruim, eu não sou atendido, reclamo, mas o que eu faço para mudar aquela realidade? Essa é a questão. A partir da Covid-19, eu comecei a olhar o SUS diferente. Os seus profissionais em si. Eu me surpreendi positivamente com a maioria deles, que com toda essa dificuldade de infraestrutura, governamental, burocracia e tudo mais, os profissionais se destacaram. Sim. Trazendo um pouco pessoal, eu tive uma experiência na Covid, que não foi exatamente com a Covid, mas meu sogro se descobriu com aneurisma no meio da pandemia. E eu descobri até então no Hospital do Cérebro lá no Rio, que quando o trabalho foi feito com o meu sogro, para ter um resultado positivo,
eu percebi que, apesar de tudo, o SUS nos traz uma boa. Sim, é um modelo que, se você for viajar para os Estados Unidos, né, fazer um passeio e tal, não faz um planinho, você não paga um plano de saúde, não, que você vai ver o que vai acontecer com você. Seguro, não. Não sai daqui com seguro, não, que você vai ver o que vai acontecer. E quem vem de lá para cá, chegou aqui, vai ser atendido. Teve um reflexo muito grande disso, né, nas Olimpíadas. Muitos atletas de outros países que não tinham acesso à saúde estavam indo consultar odontologicamente, ginecologicamente de outros fatores também no hospital da Vila Olímpica. Então, isso assim mostra como realmente eu acho que assim o SUS é uma grande conquista, um grande acerto. Tem pequenos ajustes, né, que a gente precisa fazer, mas eu acredito que a gente chega lá e é uma conquista muito grande mesmo Sim, sim. para a sociedade. Professor, a gente está naquele momento da conversa, que caminhando para o final, e a gente quer fazer, não sei se vocês querem fazer uma pergunta rapidinha, quebrar um pouquinho. Isso daí, na verdade, eu ia perguntar para o senhor qual que seria, o que o senhor gostaria de explorar no futuro, só que o senhor já trouxe a questão da IA. Então, E a própria IA, eu acho que ela pode ajudar, inclusive, em futuras pandemias. Ela pode deixar a gente mais preparado, mais qualificado. Se você for jogar hoje no chat GPT da vida, você vai conseguir achar, né, como se preparar para futuras pandemias. Você vai ter essas informações hoje com toda certeza. comparações de locais. Com certeza. Eu fiz o livro antes de ter chat GPT, mas se fosse hoje, com certeza eu teria informações muito mais atualizadas, muito mais detalhadas, mas eu acho que é o caminho que nós temos hoje. Agora, não adianta apenas, né, vou usar o chat GPT, mas é saber como usar. Saber como usar. Eu, assim, minha irmã estuda e está estudando por cima das provas, então ela descobriu que tem como você conversar com o chat. Aí ela vai e fica lá falando, faça perguntas sobre a matéria tal. E eles ficam lá conversando. Ele pergunta, ela responde, faz tá certo, tá errado. Eu falei, gente, que incrível, né? Como que hoje tá assim muito mais fácil o acesso ao estudo, às informações. Então, realmente, assim, basta a pessoa querer e saber. Saber como usar, saber como Isso aí. pesquisar. Professor, e como adquirir o livro, assim? Como é que a gente pode passar para o público que está nos acompanhando? Na internet, pelo nome, né, tem numa editora, que é chamada Editora Doc, né, lá eles têm um livro disponível. Saúde em crise, uma análise de gestão e políticas públicas durante a pandemia de 2019. Editora Doc. Vale a pena a leitura. É uma leitura muito, muito rica, uma construção muito boa, vai assim, uma leitura fácil, agradável e com muitas referências. Então, assim, para quem é pesquisador, quem está querendo entender um pouquinho mais do tema, vale a pena adquirir o livro do professor Alessandro e se informar mais sobre o assunto que você não vai ficar, você vai ficar bem amparado. Isso. E é uma leitura que mostra que não é só sobre medicina que a gente tem que falar, não é só sobre, por exemplo, a gente estuda direito, a gente só fala sobre direito. Não, a gente tem que abranger o escopo, a gente tem que falar sobre política, a gente tem que falar sobre a cultura, Sobre gestão, sobre gestão, administração, para entender o porquê dessas crises, né, e como solucionar. Não adianta você só focar ali no seu objeto de estudo se você não olha em volta a entender todo o contexto. que chama do ambiente externo, né? Todo o ambiente externo, todas as variáveis do ambiente externo vão impactar naquela situação. Muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos passar para as perguntas rápidas? Vamos fazer. Professor, aqui a gente tem um quadro de perguntas rápidas que a gente faz algumas perguntas e você responde com a primeira coisa que vier na cabeça. Opa, Certo? vamos lá. Um conselho para estudantes e profissionais que desejam trabalhar nessa área de políticas públicas da saúde. Para todo mundo, um conceito chamado lifelong learning, aprendizado para a vida inteira. Continue estudando, estudando sempre. Ótimo. Qual que é a conquista da sua carreira que mais te orgulha? Ih, rapaz, ponto difícil, né? Eu acho que a nossa vida é feita de desafios, mas eu acho que fazer o pós-doutorado foi uma conquista. O meu grande passo. Qual conselho que o senhor daria para os estudantes profissionais que desejam trabalhar com gestão pública, gestão hospitalar? Qual conselho que o senhor daria? Eu acho que é buscar, né, instituições, né, que realmente deem esse caminho, porque você tem muita informação disponível hoje,
quero fazer muita informação disponível, mas tem tanta informação que você saber qual é a informação que é boa e que é ruim. Eu acho que no ambiente acadêmico, eu acho que é o propício para isso. Você busca uma instituição que vai te dar um norte, com profissionais qualificados. Você vê no Unifap, por exemplo, quadro de professores com mestres, doutores, pós-doutores. Então tem que procurar alguém que fale assim, vai nessa direção. Uma figura que o senhor se inspira ou admira, pode ser pensador ou algum conhecido. Quem que você escolheria? Isso também. Eu acho que tem grandes gestores, né? Peter Drucker, considerado o pai da administração. Eu acho uma pessoa que inspira muito mesmo. Eu gosto do Peter Drucker. Professor, bem comum essa. Uma comida favorita? Gosto de comer um filé de tilápia com molhinho de camarão. Delícia. Perto do almoço agora. Sou um hobby do senhor, assim. Eu sou bastante fazer. Eu gosto de ver série. Gosto de, quando eu tô tranquilo, botar uma série, ficar na rede, vendo uma televisão, relaxando. Muito bom. Alguma leitura que o senhor gostaria de recomendar para as pessoas que estão assistindo a gente? Essa aqui. Pessoal, a gente queria agradecer ao senhor, tá? Todo esse tempo que o senhor dedicou à nossa conversa aqui. A gente aproveitou cada momento, cada segundo, e acredito que as pessoas que estão nos acompanhando vão aproveitar mais e mais. A gente foi uma honra, um prazer, tá? E, sinceramente, o nível que o nosso podcast está alcançando, com convidados, nos surpreende. A gente começou com a ideia de falar só sobre direito e estamos abrindo esse leque. E eu, como sou formado em contabilidade, conversar com alguém da administração me aproxima também ao escopo, ao tema. Você falou tese, aí eu falei, pô, que isso? Eu estudei na faculdade mais ou menos 15 anos atrás. E voltar com um bom exemplo, com uma boa conversa, está sendo sempre maravilhoso. Bom. Eu que agradeço vocês a essa iniciativa que eu acho que é importante, uma iniciativa que fala sobre educação, desenvolvimento, crescimento, eu acho que é fundamental. Parabéns aí pela ideia de vocês. Obrigado. Muito obrigada, professor, pela participação. A gente convida os ouvintes a ficar atentos às nossas redes sociais, seguir lá, né? @podefalar com 2A e ficar atento aos nossos próximos episódios. Boas surpresas aí. Outras que não são tão surpresas mais, mas são boas também. Muito obrigada, professor, e até o próximo. Pode falar, né?